Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Quem sou eu? Sou Patrícia Nunes, sou casada com o Hudson Nunes, mãe de 6 filhos, tenho 4 filhos comigo, 2 no céu com Deus, e fui chamada e senti esse chamado de Deus a poder fazer este trabalho com os casais. O cachorro aqui do vizinho está latindo, vocês estão escutando? Me fala aqui no bate-papo se está incomodando vocês. A dona Maria da Glória riu lá. Está incomodando vocês o cachorro? Ou está tudo ok? Tá não, dona Maria? Então tá bom. Então tá bom. Se vocês quiserem ligar as câmeras para a gente poder sentir um pouco, né, a interação de vocês, se eu falei algo que ficou muito, ficaram com dúvidas ou não, vai ser uma alegria poder ver o rosto de cada um de vocês. Aí o cachorro parou de latir. Vamos lá. Nunca me imaginei ser chamada por Deus a trabalhar com os casamentos, né? Trabalhar com restauração matrimonial, mas também eu nunca imaginei que eu pudesse ver o meu casamento com o olhar que eu vivi, um olhar que eu vi um dia. Por quê? Porque eu iniciei desde, né, tenho 10 anos de casada, fiz 10 anos de casada esse ano, e desde o início do meu casamento, eu sempre me apresentei assim, como aquela pessoa que vou me casar, vou estudar um pouco sobre o que é o casamento, vou ser mãe, vou estudar sobre parto. Depois eu vou estudar sobre introdução alimentar. Depois eu vou estudar sobre sono do bebê, porque minha menina não estava dormindo bem. E sempre estive ali muito presente, querendo controlar tudo e querendo também aprender um pouco sobre tudo. Só que chegou a um ponto do meu casamento que o que aconteceu? Eu achava que eu sabia tudo, eu achava que a minha fé era inabalável, até que veio o deserto. Até que veio a experiência que eu tive de olhar para o meu casamento e me sentir sem esperanças. Me sentir ali perdida, sem saber o que fazer. Foi quando eu cheguei nesse ponto do meu casamento que eu então comecei a estudar e aprofundar mais. Só que o que foi preciso para isso acontecer? Foi preciso que Deus me parasse. Por quê? Porque eu tinha esse comportamento, passa, eu resolvo, eu dou conta, e eu acabava levando tudo na força do meu próprio braço. Eu achava assim, sou forte, né? Eu vou carregar tudo e vou resolver tudo. E aí eu cheguei a um ponto de dar crises de ansiedade, de não aguentar mais a situação e ter que colocar tudo nas mãos de Deus. Então, quando eu cheguei nesse ponto, foi quando aí que Deus começou o quê? A me moldar, a me ensinar de forma profunda, não apenas sobre o que é o casamento, mas ele foi me ensinando de forma profunda sobre as coisas da minha alma, sobre a espiritualidade. E aí também, diante desse processo, eu fui estudando sobre a neurociência, todos os vínculos emocionais e principalmente sobre mim mesma. Então, o que eu vou falar com vocês aqui não é algo que eu vou falar da boca para fora e que eu aprendi lá na teoria, mas que eu não pratiquei. Então, eu não estou falando somente de teoria. Toda essa teoria que eu vou colocar segundo também as minhas experiências, segundo também algo que eu já tenho vivido. E algo que realmente traz uma transformação real. São colocações que eu sei que funcionam. Então, eu posso dizer o quê? Eu sei o que vai atrapalhar um casamento, eu sei o que vai acelerar o processo de reconexão, eu sei o que vai acelerar o processo de reconexão com Deus, com você mesmo, com seu cônjuge. Eu já vivi e também já passei por muitos atendimentos, ajudei os casais a restaurarem, a se reconectarem.
Então, é isso que eu vim hoje entregar para vocês de todo o meu coração. Não vou me colocar aqui de forma distante de vocês, de forma alguma. Na verdade, eu entendo o que vocês estão passando, eu entendo o que vocês estão vivendo, porque eu já estive deste lado. Muito mais por culpa minha, talvez aí 100% por culpa minha, porque eu não estava conseguindo lidar com uma situação que estava fugindo do meu controle, e como eu não conseguia lidar, como eu não conseguia, né, manter tudo sob o meu controle, eu acabava entrando em um momento de ansiedade e não perdia até as esperanças. Por quê? Porque eu olhava para a situação e não conseguia viver dentro dela, e não conseguia me ver controlando. E que, na verdade, a nossa vida precisa ser controlada por Deus. A gente precisa estar sempre o quê? Submissos à vontade de Deus. E é isso que eu fui aprendendo ao longo dos anos. Então, o que que você vai aprender na aula de hoje? O que você nunca deve fazer se você quiser restaurar o seu casamento. Quando a gente fala quando a gente fala assim, do que você nunca deve fazer, é porque são coisas que são atitudes que acabam o quê? Atrapalhando o processo de restauração matrimonial. A gente quer acertar, mas a gente acaba atrapalhando, a gente acaba comprometendo esse processo. Voltando, então, ao meu processo, para vocês conseguirem entender o processo de vocês, eu era uma pessoa estudiosa, eu queria sempre acertar, só que ainda assim eu via que havia um peso invisível sobre o meu casamento. Ainda assim eu não conseguia sentir que o meu casamento fosse leve. E aí o que aconteceu? Em um momento de desespero, eu estava numa conversa com o meu marido e de repente, num gesto de dor, um gesto de querer gritar mesmo, eu dei 10 tapas no meu rosto. E eu cheguei, dei 10 tapas no meu rosto, terminei aquela discussão. Como eu disse, os meus comportamentos sempre foram muito exagerados, eu sempre fui controladora, a questão de inversão de símbolos estava clara dentro da minha casa. Eu queria mandar em tudo, inclusive no meu marido. Só que, assim, de um lado estava o meu temperamento, um lado estava o meu lado feminista, e do outro estava o meu desejo de de fazer a vontade de Deus. Então, eu sentia isso como um peso, porque não condizia. Então, depois desse episódio, né, mais caloroso, as crises de ansiedade que eu tive, elas começaram, mais intensas. E essas crises mais fortes, eu já cheguei a me sentir assim, na escuridão, sem saber para onde ir. E a cada crise que eu dava, cada vez que eu sentava no chão e começava a chorar e me sentia perdida, a única coisa que eu sabia fazer era rezar, sentar, pegar a Bíblia e pedir a Deus misericórdia. E aos poucos Deus foi me curando e também foi transformando essa minha dor em missão. Durante todo o processo, principalmente nesses últimos meses, né, perto aí dessas crises de ansiedade, eu sentia lá no fundo que Deus, ele tinha uma grande missão para mim. Inclusive, Deus já me falava pela voz do meu marido, porque meu marido sempre mexeu com essas coisas de internet, mas eu sempre, com essas coisas de Instagram, mas eu sempre fugia dele. Então, ele falava comigo, Patrícia, vamos iniciar um trabalho no Instagram. Aí eu falava com ele que não. E, no fundo, eu sabia que eu não iria conseguir resistir por muito tempo. Quando Deus foi me curando, ele foi também me chamando a transformar a minha dor em missão. Então, aí foi ficando mais claro esse chamado. Eu comecei, então, a ajudar outros casais a restaurar os seus casamentos. E comecei a ver este caminho que eu vou mostrar para vocês no início, né? Eu vou mostrar uma parte dele aqui,
que é o que vou trazer para a aula de vocês. Vai ser um caminho de clareza, de luz, de reconexão com o casamento de vocês. Por quê? Porque se a gente está falando que tem escuridão, que o caminho está deserto, é porque há trevas. Então, quando a gente traz a luz para as trevas, então já não está mais sobre o poder das trevas essa situação, e a gente vai poder conseguir sair. Existe uma libertação muito grande somente pelo conhecimento. E é esta libertação, é este o caminho que nós somos chamados a trilhar. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o processo de reconciliação matrimonial. Por que eu estou dizendo no processo de reconciliação matrimonial? Porque é uma fase em que a gente fica muito garrado, principalmente. É aquela fase que as coisas já estão tão desgastadas que a gente conversa com o marido e ele não escuta, e as coisas não caminham, e a gente se sente exatamente como eu me senti às vezes, perdida, e a gente se sente sem saber por onde ir, a gente quer resolver, mas não sabe como, e acaba metendo os pés pelas mãos no sentido de fazer o que não deve. Eu sei, assim, que se vocês estão aqui, muitos de vocês estão com o seu coração apertado, sente-se sem chão, até mesmo sem conseguir dormir, como se, e aí a gente, né, nas nossas conversas e nos atendimentos que eu faço, eu nem consigo dormir, é como se a minha vida tivesse parado. Eu quero dizer para vocês o quê? Que há esperança. Toda essa situação pode ser mudada, há esperança. E eu trago aqui para vocês, de forma, uma analogia para a gente conseguir entender o que tem acontecido na vida de cada um de vocês que está aqui. Qual é essa analogia? Vocês imaginem um bordado. As mulheres conseguem imaginar, os homens talvez tenham essa dificuldade. Aí eu vou precisar deixar de forma mais clara para os homens aí. Quando a gente tem um bordado, o lado que a gente chama de lado avesso do bordado é o lado que o desenho não sai bonito. E o lado direito do bordado é o lado em que o desenho está bonito e está desenhado, é o objetivo do bordado. Assim acontece com a nossa vida. Quando a gente olha para as coisas hoje, a gente não consegue ver beleza. Parece que está tudo errado, parece que Deus sumiu, parece que Deus não está me ouvindo, parece que as coisas elas não estão caminhando. E aí, quando as coisas estão assim, a gente precisa de ter uma certeza, a certeza de que a mão que está cunhando este bordado é a mão de Deus. E é a mão de Deus que está conseguindo ver o lado direito desse bordado. Então, Deus consegue ver lá na frente. Deus consegue ver o resultado desta situação, o resultado deste sofrimento. Deus já consegue ver, ele já contempla, porque é ele que está cunhando este bordado. É a mão dele que está firme, direcionando tudo. Então, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que vocês não consigam ver, né, ainda que você não consiga ver uma luz no fim do túnel, tenha certeza, tem uma mão trilhando esse bordado, tem uma mão cunhando este bordado. E lá na frente vocês vão conseguir ver o lado direito. Assim como um dia eu me vi, estava tudo feio, escuro, muito mais pelo meu egoísmo, pela minha situação de indignação, de querer controlar tudo, pelo meu temperamento difícil, do que por um posicionamento do meu marido. Só que hoje eu consigo ver o lado direito do bordado. E é muito bom ter essa certeza. E é essa certeza que eu quero trazer hoje para cada um de vocês. Que existe uma mão que cunha tudo. Outra certeza que vocês precisam ter é o quê? Tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente está em oração, se a gente coloca a situação que a gente está vivendo em oração, Deus, ele está agindo, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não sinta, porque tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nada acontece na nossa vida. Nada acontece na minha vida, Patrícia. Nada acontece na sua vida,
que seja para o seu mal. Por quê? Porque Deus, ele está cuidando de tudo. Ele só está permitindo essa situação porque ele quer tirar um bem maior dela. Então, independente de que, se seu cônjuge está com outra pessoa, se ele já saiu de casa, se ele está em casa, mas o casamento está fundado, se já se separaram há mais de um ano, como está o seu casamento? Esta aula é para você, este conteúdo é para você, e este conteúdo é aplicável sim no seu casamento. Como que está o seu casamento hoje? Você fala, o seu parceiro, né, o seu cônjuge entende bem. Você tem falha na comunicação, existe uma grande repulsa pela parte dele, e você se sente talvez aí rejeitado, rejeitada. Existe dor, sentimentos de dor, de desespero, de angústia e muitas feridas emocionais. Ainda que o fim do seu casamento já tenha sido declarado. Ainda que as emoções tenham sido negligenciadas ao ponto que os dois estejam no chão. Esta aula, ela vai te ajudar a conseguir ver clareza nessas atitudes. A imagem que eu trago em relação a um casamento que está, né, desestruturado, que está abalado, é como se fosse uma geleira. E uma geleira que a gente vai, aos poucos, tirando tijolo por tijolo, vai desfazer aí essa geleira. Então, não adianta a gente também querer ter pressa. A gente vai precisar agir com estratégia, com intencionalidade. A gente vai precisar saber onde a gente quer chegar para que o objetivo ele seja alcançado. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E este não é o nosso caso. Nós sabemos muito bem qual é a nossa vontade e qual é a vontade de Deus. Deus quer, sim, os casamentos restaurados. Com certeza. Deus quer os casamentos bem. Pode falar, Priscila. Priscila, você levantou a mão, será que foi sem querer? Qualquer coisa você fala aqui no chat que depois eu te respondo. Então, nós vamos o quê? E desfazendo essa geleira. Por quê? Porque até mesmo em relação ao nosso cônjuge, essa geleira ela foi se colocando e você já foi avisado por isso. Você, na maior parte das vezes, já escutou do seu cônjuge, não faz desse jeito, não faz assim, é melhor você ir com calma, é melhor você fazer isso, e você simplesmente o quê? Esqueceu, você simplesmente não soube lidar com essas emoções. Então, agora é hora o quê? De agir com essa intencionalidade que você não conseguiu agir até hoje. Esse processo de reconciliação, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um processo que vai o quê? Acalmar o inconsciente do seu cônjuge. E também nós precisamos acalmar o seu inconsciente. Então, são dois movimentos aqui. Acalmando esse inconsciente do seu cônjuge, nós vamos trazer segurança. Trazendo segurança para o relacionamento, a gente consegue fazer com que o diálogo ele comece a ser possível, as coisas comecem a caminhar. Sem segurança, não é possível que o seu cônjuge te escute. Patrícia, quanto tempo dura esse processo de reconciliação para fazer que o meu cônjuge ele me escute? Por quanto tempo eu vou ter que lutar? Olha, a única coisa que a gente pode ter certeza é que se você negligenciou o seu casamento por 10 anos, não serão com 10 dias que a gente vai conseguir restaurá-lo. Não existe fórmula mágica, não existe isso, restaura o seu casamento em 10 dias, em 15 dias, em um mês, não, porque a gente vive o que é o tempo de Deus. Quando a gente fala assim, coloca um tempo limitado para as coisas acontecerem, a gente está se colocando superior aí àquele que está cunhando o bordado. E a gente não deve fazer isso. Agora,
demorar o tempo que você demorar para conseguir aplicar as técnicas. E quando você conseguir aplicar as técnicas e você estiver tendo, então você estiver tendo resultado, as coisas irão começar a caminhar. Casamentos que o cônjuge está fora de casa e que o cônjuge vê uma vez no mês, uma vez na semana, tem um encontro menor. Esse período de reconciliação vai ser maior. Casamento que o cônjuge está dentro de casa, mas que dorme em quarto separado, e existe todo esse processo de volta, de reconexão. Esse período vai ser relativamente, né, em relação ao casamento que está fora de casa, vai ser menor. Casamentos que conseguem, está tudo abalado, mas ainda conseguem ter o ato conjugal, o fato do ato sexual ele acontecer, ele facilita muito esse processo. Então, vai depender de qual estágio está o seu casamento, como as coisas estão caminhando. É claro, nesse processo aí de reconciliação, o ato conjugal ele não é tão prazeroso, ele acaba sendo um pouco ali que eu preciso sustentar o meu sim. E aí eu estou dizendo que vale a pena oferecer até mesmo isso em sacrifício, para a gente poder o quê? Conseguir chegar lá na frente, conseguir abaixar a guarda, diminuir aí a insegurança do cônjuge para ele começar a me ouvir. A próxima aula que eu vou dar vai ser com o tema de como que eu não vou me perder no processo de restauração, como que eu não vou sair extremamente ferida deste processo de restauração, porque não é um processo fácil, porque existe dor e porque eu preciso ter muito equilíbrio e atenção a mim também. Não posso só olhar para o outro, preciso ter atenção a mim. Caso alguém esteja tentando, né, aplicar estas técnicas que eu vou ensinar hoje e não consiga, e tenha grande dificuldade, o que eu digo? Que você precisa procurar ajuda, procurar um médico. Por quê? Porque você já adoeceu no processo. Assim como um dia eu me vi ansiosa, eu me vi precisando de orientação médica, eu precisei parar as coisas para poder cuidar de mim. E aí eu não conseguia continuar se eu não cuidasse de mim. É importante olhar para cada um. Aqui tem uma pergunta, mas se o cônjuge não olha na cara, não conversa e já está com outra pessoa, mesmo não estando separado, como que faz? Tá, ele não olha na sua cara, mas vocês estão no mesmo teto. Então, a primeira coisa que você vai fazer é dar um espaço. Se ele não olha na sua cara, se não conversa, então você não tem o que fazer aí no sentido de aproximação dele, só que ele precisa ver e sentir a sua mudança. Algo muito importante aí em relação ao que você falou é que está com outra pessoa e mesmo mesmo não estando separado de casa, digamos assim. Por quê? Porque essa situação de estar dentro da mesma casa com outra pessoa não pode ser sustentada por muito tempo, senão o outro entra no estado de comodismo e o outro acaba se acostumando. Então, existe uma necessidade de posicionamento. Agora, há um momento certo de se posicionar, aí você vai precisar o quê? Estudar, aprender um pouco mais, entender, né, aplicar as técnicas que eu vou ensinar para poder saber quando e como se posicionar. Mas nesse caso aí, igual no meu caso, estou separado há 5 meses e morando em uma outra casa já, porque ela pediu para sair de casa, né? E no início era assim, vamos dar um tempo, vai ser melhor pra gente, vai se curar, vai ser melhor, a gente vai viver uma nova história, e agora ela só fala em que não me ama mais, que não quer mais. A senhora acredita também que vai ser possível aplicar essas práticas? Sim, com certeza. Lá na frente você vai ver que são práticas extremamente possíveis. É porque ela está no modo reativo, ela está no modo
fuga e agora, gente, esqueci, me fugiu outro nome, Jesus amado. Luta ou fuga. Então, ela não está usando a consciência, ela está usando a inconsciência. E é Mas possível, sim. no meu caso, doutor, é assim, eu vejo que ela tem uma amiga que é divorciada que, nossa, infelizmente essa amiga tá chamando ela para sair, né, beber. E já fiquei sabendo até que tá incentivando ela a se envolver com outras pessoas, sabe? Ela ainda Ainda não fez, ela não tá vivendo isso, né? Ainda nada com ninguém, mas essa menina plantou muita raiva dizendo que ela vivia num relacionamento tóxico e abusivo comigo, né? E ela hoje ela praticamente fala isso, né? Ah, a gente vivia um relacionamento tóxico. Falei, rapaz, quando foi que mudou a tua opinião, a tua visão de tudo que a gente conversou, né? Quantas vezes você foi lá em casa depois que a gente já estava separado e dizendo que a gente ia ser amigo, ia se ajudar, porque a gente tem 3 filhos, era 21 anos de casado. Quando foi que isso mudou? Essa, e ela, infelizmente, não admite, mas não só uma amiga, são 2 ou 3, né? E, infelizmente, parece que essas meninas vêm plantando situações na cabeça dela e isso eu só vejo cada dia que passa, só aumenta, né? Olha, eu não estou dizendo que vai ser rápido, porque o tempo, né, a Deus pertence. Eu estou dizendo que as técnicas que eu estou ensinando, que eu vou ensinar para você, que eu faço, eu trabalho, são perfeitamente capazes de restaurar casamentos de pessoas no seu caso. Agora, o que é da vontade de Deus, eu não sei. Eu já vi restaurar casamentos de pessoas na mesma situação que a sua, já, situações ainda piores. Eu vou continuar aqui, aí no final eu volto, leio aqui e vocês também fazem as perguntas para vocês conseguirem ter a noção do que é que eu estou falando primeiro. Isso vai ajudar vocês a conseguirem perceber aí o que a gente vai precisar fazer. Toda vez que a gente entra em uma situação de insegurança, e o que é essa situação de segurança? O casamento foi desgastando, eu olho, não reconheço o meu cônjuge, ele faz coisas que eu não gosto, eu me vejo afetivamente afetado, né? Eu me vejo emocionalmente negligenciado, e eu vou negligencio também emoções do meu cônjuge, e isso vai gerando que uma bola de neve, os dois acabam não se reconhecendo mais no outro, e o casamento já não traz mais aquele porto seguro que trazia. Então, essa situação de segurança, dentro do casamento ou em qualquer uma situação de perigo, o cérebro da gente vai entrar no modo que a gente fala que é luta ou fuga. Ou ele vai lutar e ele vai ficar reativo e ele vai falar que não dá mais, ele vai inventar um monte de mentiras, ele vai inventar um monte de desculpas, ou ele vai fugir. O que seria fugir? Silenciar. Então, a luta, o que a gente chama de luta aqui nesse sentido do relacionamento? Aqueles casais aqueles cônjuges que falam que já tem outra, que falam que, de luta, né, primeiro, aqueles cônjuges que são grossos, aqueles cônjuges que inventam um monte de situações que não são verdade, que acabam aí dando a cada vez mais, querendo dar razão para a coisa terminar, ou o modo de fuga, é o silêncio, é o inventar de justificativos que eu já tenho da pessoa, é falar que não vai dar mais certo, que eu não quero mais. Tudo isso, todas essas situações, por mais assim que pareça que não vai dar certo, que não vou conseguir restaurar, é possível a restauração, porque a gente está falando aqui de neurociência, a gente está falando aqui de programação mental, e a gente está falando de uma programação mental que nossas atitudes levaram o cônjuge a alcançar. Então, também através das nossas atitudes, a gente vai conseguir reverter o processo e fazer com que ele passe a ser direcionado, a vontade dele seja direcionado pela razão. Porque quando a gente fala do modo de insegurança, né, uma situação de segurança, de luta ou de fuga, a gente está falando de um inconsciente que está sendo, de uma vontade que está sendo levada pelo inconsciente. E o nosso inconsciente, ele tem coisa boa e coisa ruim lá dentro.
Quando a gente consegue fazer com que as atitudes do nosso cônjuge sejam mais racionais, a gente consegue fazer com que ele nos escute, que ele saia desse modo, luta ou fuga. A gente precisa ver que, acabou, meu casamento está quase acabando, então eu tenho pressa, eu preciso restaurar meu casamento logo. Este é um pensamento que nós não vamos poder ter. Por quê? Porque quando a gente pensa e coloca urgência no processo de restauração, a gente está causando repulsa, porque a gente tende a tomar decisões impensadas e a assustar ao cônjuge. Ao invés de a gente abaixar a insegurança do cônjuge, a gente está só aumentando a insegurança do nosso marido e da nossa esposa. Então, não é o momento de eu querer fazer as coisas com pressa e querer compensar o que eu não fiz até agora. Não é o momento de eu olhar nos olhos do meu marido, da minha esposa, e falar assim, eu vou mudar, acredita em mim, confia em mim, eu te prometo que eu vou mudar. Não é hora de prometer nada. Por quê? Porque de palavras o seu casamento chegou até onde ele chegou. Então, não serão as palavras que irão te ajudar a restaurar, serão as suas atitudes. Não é hora de prometer nada, de se comprometer com nada, de pedir perdão, de ajoelhar, de se humilhar. Não é hora disso. É hora de você mostrar o quê? Segurança, passar segurança para o outro, mostrar para o outro que você sabe o que você quer, e que ele pode fazer o que fizer, ele pode tomar as decisões que ele tomar, você sabe onde você quer chegar. Quando a gente se coloca nesse lugar de segurança, de eu vou mudar, eu vou te mostrar que eu quero restaurar o meu casamento, eu vou te mostrar que eu acredito no nosso relacionamento, isso sim faz com que o outro se sinta seguro. Agora, promessa não ajuda. Então, primeiro erro, já falei, promessa. Não é o momento, então, o que nunca fazer? Nunca prometa, vai lá e faz. Não é o momento de prometer, é o momento de agir. Seu cônjuge não quer ouvir as suas palavras. Seu marido ou a sua esposa não quer ouvir as suas palavras. Seu marido, a sua esposa quer as suas atitudes, porque você já falou demais e já jogou palavras ao vento demais. Ele já te avisou, ela já te avisou, ela já te alertou de alguma forma, ele já te alertou de alguma forma, e você não mudou. É claro, também o outro tem a sua parcela de culpa, né, de responsabilidade, digamos assim, só que quem você pode mudar são as suas atitudes. Então, é hora de não prometer e de trazer mudança. É hora, então, da gente confiar. Por mais que a situação esteja feia, por mais que a gente, às vezes, tenha momentos de desespero, é hora da gente confiar que existe uma mão que está cunhando este bordado. Existe uma mão que está aí direcionando a situação. Então, não existe restauração matrimonial sem vida de oração. Por quê? Porque Deus, ele sempre vai onde a gente não quer chegar. Então, Patrícia, eu não consigo ver o meu marido tem 1 mês, tem 2 meses, tem um tempo que eu não consigo ver. Então, este é o momento que você vai se colocar em oração. Então, é o momento de você orar, de você entregar para Deus e você viver esse tempo de silêncio e de espera de Deus. Então, primeiro erro, promessa. Segundo erro, não é hora de atos extraordinários. Então, não é hora de buquê de flor, não é hora de cesta, não é hora dessas atitudes mirabolantes que vão assustar e gerar ainda mais insegurança no cônjuge. Ué, meu marido nunca me deu flores, por que agora ele está dando? Então, não é hora da gente querer recuperar o tempo perdido. É hora da gente fazer atitudes no ordinário. Casamentos extraordinários, eles se fazem no ordinário do dia a dia.
Então, a gente precisa construir ali, ó, tijolinho por tijolinho, no dia a dia, no bom dia todos os dias, no meu bem. Passei na padaria, lembrei de você, trouxe o seu doce preferido, mas não é no pequeno, é no lembrar todos os dias, é numa mensagem. Um casamento extraordinário não se faz de grandes momentos, ele se faz de atitudes no ordinário. E essas atitudes, né, eu disse para vocês que a gente iria comparar um casamento que está em fase de restauração como uma geleira. Essas pequenas atitudes são como se a gente conseguisse ali tirar pedrinha por pedrinha dessa geleira, para a gente poder conseguir descongelar essa geleira. Nós não estamos falando de restauração somente de um casamento. Nós estamos falando de restauração de almas. Nós estamos falando de duas pessoas que têm almas aí. Então, Deus ele vai trabalhar o quê? No tempo que ele precisa para poder restaurar estas almas. Diante disso, a gente vai precisar agir com muita intencionalidade. Por quê? Porque o diabo, o inimigo de Deus, ele trava uma batalha contra as famílias. Para os católicos aqui, eu nem perguntei se todos são católicos na sala, mas para os católicos, a irmã Lúcia de Fátima, a vidente de Fátima, já falou que o enfrentamento final de Satanás vai ser contra a família e contra a vida. Então, nós precisamos ter certeza de que existem as atitudes aí ordinárias, só que o extraordinário a gente precisa buscar pela fé. O extraordinário a gente precisa buscar pela nossa oração. Aí sim, isso sim agrada ao coração de Deus. Uma espiritualidade extraordinária, silenciosa, sem sabe. Aí sim a gente consegue chegar a alcançar o ponto aí. Hoje, como que está a situação das famílias? Nós vimos que as mulheres, o quê? Elas não querem mais ser mães, na maioria das vezes. Os homens se comportam como meninos. Por quê? Porque também as mulheres se comportam como homens e ocupam o seu lugar deles, querem mandar, querem controlar tudo. Situação essa que eu já me vi. Muitos homens querem ter o quê? Vida de solteiro. E aí as mulheres, diante desse comportamento, não cedem espaço para eles e acabam ocupando o lugar que é dos homens. As famílias já não se reúnem mais à mesa. Já não existe mais esse processo de vida familiar. Já não se reúnem mais para fazer uma oração. Então, a gente precisa ver que nós estamos num tempo que os valores estão completamente deturpados. E que a construção de um casamento restaurado, de um casamento extraordinário, no ordinário do dia a dia, é um legado que nós vamos deixar também para os nossos filhos. Nós queremos ensinar para os nossos filhos aí, ó, a vida no casamento, ali no ordinário, para que eles aprendam de verdade o que é casamento. Muito tem se perdido em relação a isso. E a gente pode perceber que não é fácil sustentar um casamento hoje. É possível, porque nós contamos com a graça de Deus. Casamento é coisa de gente grande, é coisa de adulto que está disposto a sacrifício. Não se vive um casamento extraordinário sem viver aí o ordinário do sacrifício também do dia a dia. Não adianta a gente achar que quer um casamento bom e achar que porque você quer e você já buscou a restauração, agora eu posso abaixar a guarda. Não. Todos os dias você precisa investir. Todos os dias precisa existir um movimento ali de olhar para o seu casamento, um movimento de gastar tempo com ele. Então, já fomos dois erros aí. O terceiro erro, olhar para o cônjuge. E aí eu falo, brinco até lá nos stories, não dê ouvido a um egoísta. Não dê ouvidos a um egoísta. Por que a gente fala assim? Para não dar ouvidos a um egoísta. Por quê?
porque ele está agindo nesse modo reativo, nesse modo de luta ou de fuga. Se ele está agindo nesse modo reativo, de luta ou de fuga, ele vai fazer tudo para lutar ou para fugir. E fazer tudo significa me machucar, significa falar coisas que eu não quero ouvir, significa que ele vai agir com as emoções, ele vai estar afetado. Você sabendo que ele está afetado, você não vai escutar o que ele está falando. Você não se casou com o seu marido, com a sua esposa, e ela estava afetada. Quando você se casou, ela estava agindo pela razão, ela não estava se sentindo insegura. Então, o objetivo é você trazer de volta essa mulher, esse homem seguro, para conseguir conversar com ele. Não é hora de conversar com alguém que está afetado. É hora de conversar, é hora de entender que essa pessoa precisa abaixar a guarda. Se a gente começa a dar ouvidos para o nosso marido, para a nossa esposa, nós não vamos conseguir sustentar o processo. Por quê? Porque ele não está no mesmo grau de racionalidade que a gente. Quando a gente começa a olhar para as atitudes do outro, exatamente o exemplo que o rapaz falou no início da aula. Ah, ela está com outra, ela está isso, ela está aquilo. Só que olhar para ela vai destruir a sua esperança. O que eu te garanto, eu garanto para você, eu garanto para todos vocês é que é possível, vai levar tempo, vai. Não é algo que vai acontecer de um dia para a noite. Você vai chegar lá e ela vai ter desistido, mudar de ideia e as coisas vão voltar como antes. Não, vai dar trabalho. E vai exigir muita fé, vai exigir que você tenha perseverança. Se olhar para o que o outro está fazendo, você não vai conseguir restaurar o seu casamento. Se olhar para as palavras do outro, para a forma egoísta que o outro se posiciona, você não vai conseguir restaurar o seu casamento. Você, com certeza, vai destruir a sua fé. Ainda que o outro esteja dizendo, desiste, eu não quero mais, tenho outra pessoa. Tudo isso ele está agindo como egoísta. O grau que o seu casamento chegou, o grau de desgaste que o seu casamento chegou, foi plantado lá atrás. Por ação ou por omissão. Ou você agiu, ou você se omitiu. Então, agora é hora de agir de forma intencional. Então, é hora de olhar e falar assim, você pode falar e pensar o que quiser. Não vou conversar com você, vou conversar quando você estiver utilizando da razão. Você está afetado, você está afetada. Agora não é hora. Mas isso, né, você vai falar para você mesmo nesse sentido, para não dar ouvidos a uma pessoa que está agindo de forma egoísta. Aqui eu chamo a atenção para a diferença da questão da permissão de Deus e a vontade de Deus. As coisas, elas só acontecem na nossa vida por dois motivos. Ou por permissão de Deus, ou por vontade de Deus. O que é isso? Ou Deus quer que a gente passe por aquilo, e eu falo que um processo de desgaste matrimonial, de término de uma família, não é vontade de Deus, ou Deus permite. E aí, se ele permite, é porque ele tem algo a nos tirar, ele tem algo a nos ensinar com isso. Então, se a sua esposa, o seu marido está com outro, está com outra, o que você precisa entender é por que Deus está permitindo essa situação? O que Deus quer te falar com essa situação? Com certeza não é que é para você desistir. Ele tem lá na frente, assim como aconteceu na minha vida, lá na frente ele tem um lindo bordado para te mostrar. Lá na frente tem uma história
que será restaurado. Só que hoje o que você está vendo é o lado avesso do bordado. Então, como você está vendo o lado avesso do bordado, você não está conseguindo entender. Ainda assim, é hora de confiar. É hora de confiar. Quarto erro, mostrar sofrimento. Muitas vezes, e aí as mulheres têm a tendência a isso, os homens têm tendência a querer se ajoelhar e pedir, implorar, e dizer que eu estou sofrendo, que eu não sou nada sem você. Não. Por quê? Porque quando a gente mostra sofrimento, a gente não se torna uma pessoa atraente, a gente se torna uma pessoa digna de dó. Ninguém quer ficar perto, ninguém quer ficar junto de uma pessoa com olhar de sofrimento. Ninguém se sente seguro do lado de uma pessoa que está sofrendo e que quer e faz questão de me mostrar isso. A gente, diante do nosso marido, da nossa esposa aí, a gente precisa mostrar segurança. Ah, Patrícia, mas eu estou sofrendo tanto. Nossa, meu marido faz isso e isso, minha esposa fez isso e isso, e ainda assim eu não tenho o direito de sofrer. Tem, você tem o direito de sofrer, sim. Só que não é sofrer diante do seu cônjuge. Você vai sofrer, vai procurar um diretor espiritual, você vai procurar um terapeuta, você vai procurar um padrinho, você vai ter aí algo que eu gosto muito, que é um caderninho de anotação para você desabafar. Você vai chorar diante da cruz, você vai chorar em adoração, você vai para a Santa Missa. Agora, diante do seu cônjuge, para que ele se compadeça do seu sofrimento, não. Ele precisa sentir segurança, ele está inseguro. Quanto mais você demonstrar que está sofrendo, mais insegurança ele vai sentir. O quinto erro, falar sobre o processo de restauração com amigos. A gente, nesse anseio de precisar desabafar, a gente acaba falando com pessoas que não têm as mesmas experiências que a gente, que não têm a mesma vivência, que tiveram coisas que foram habituando o inconsciente delas, que não têm repertório de casamentos restaurados. Então, quando vocês falam comigo assim, mas isso aconteceu, e será que é possível restaurar o meu casamento mesmo assim? Aí eu falo, por quê? Porque eu tenho repertório, porque eu já vi, porque eu sei que é possível, porque eu trabalho com um método que é capaz, sim. Só que, quando vocês forem conversar com as pessoas ao redor, né, do dia a dia de vocês, elas não tiveram essa mesma visão que eu tenho, elas não têm esse ponto de vista que eu tenho, que os terapeutas, né, que trabalham com restauração matrimonial têm. Então, não adianta você querer conversar com pessoas que não vão ter repertório para te ajudar. A maior parte das vezes, elas vão dizer assim, separa. E é algo que a gente precisa estar muito atento. É um erro muito grande conversar com amigos sobre o processo de restauração, conversar com outras pessoas que não vão poder nos ajudar de verdade. A gente precisa selecionar, a gente precisa ter intenção ao escolher alguém com quem conversar, para que a gente não acabe indo na conversa de pessoas que não têm repertório, de pessoas que não conseguem ver além do que acontece ali no dia a dia delas. Quando está tudo desmoronando, ai, Patrícia, mas estava tudo desmoronando, eu precisava conversar com alguém. Tá, conversa com Deus. A espiritualidade é o que sustenta a restauração matrimonial. A espiritualidade, o processo de restauração, ele não é possível sem uma espiritualidade. Por quê? Porque a gente precisa conseguir encontrar em Deus toda a segurança. Quando a segurança nos falta, é em Deus que a gente consegue encontrar a segurança. É na palavra de Deus, é nas promessas que Deus fez para nós. Então, o caminho é esse, ser intencional em todas as atitudes. Quando as coisas estão mais difíceis, o que a gente precisa fazer? A gente precisa retomar a nossa motivação. A nossa motivação precisa estar o quê? Em Deus. A nossa motivação precisa estar em ensinar os nossos filhos o caminho
de Deus, que é possível acreditar em um casamento, a nossa motivação precisa estar em olhar para a alma daquele cônjuge que precisa ter o casamento restaurado, ó, que precisa ter a alma restaurada e que depende do meu sacrifício, do meu esforço. Quando a gente consegue aí um casamento com conexão, com carinho, com afetividade madura, a gente conseguiu restaurar o nosso casamento. Só que o que eu preciso saber é sempre avaliar se eu estou agindo pela razão ou pela emoção. Se eu estou agindo movido pela razão ou pela emoção, pelo meu inconsciente. Porque quando a gente fala de agir pelo inconsciente, a gente fala de modo luta ou fuga. Luta ou fuga. Insegurança é igual luta ou fuga. Então, eu vou sempre estar na defensiva. Não vai acontecer o diálogo aí. Então, às vezes, o nosso cônjuge está no modo luta ou fuga e a gente acaba o quê? Colocando o nosso cérebro, permitindo que o nosso cérebro também entre. É quando acontecem as discussões. Eu não queria brigar com meu marido, só que ele me provocou. Ele te provocou, e o que aconteceu? Você abaixou a razão, né, ficou aí escondida e a sua vontade foi movida pela emoção. Você agiu de forma afetada, os seus afetos, o seu inconsciente, ele direcionou a sua vontade. A esta atitude, a este modo de funcionamento aí, essa maturidade emocional é que nós precisamos buscar. Sexto erro. Quando cansar, desistir. Quando a gente tem um carro muito bom, potente, muito potente, só que ele acaba a gasolina, o que a gente tem que fazer? A gente tem que comprar gasolina ou a gente vai deixar ele lá e vai comprar outro carro? Hoje, muitos casais estão preferindo deixar o carro na beira da estrada e comprar outro carro. Só que quando a gente decide deixar o casamento, desistir do casamento e partir para outro, a gente está fazendo o quê? A gente vai pegar todos os nossos vícios, os nossos traumas, toda a nossa imaturidade e vai levar para o próximo casamento. E vai levar para o próximo relacionamento. Então, não vai adiantar. Não adianta a gente falar que, eu não vou lutar. Tá bom, você pode não lutar agora. Só que lá na frente, em algum momento, essas suas dificuldades, os seus vícios, aí a sua imaturidade, ela vai te incomodar do mesmo jeito. Por quê? Porque sempre que quando um relacionamento não está dando certo, é por imaturidade. Porque eu não soube agir com sabedoria diante de uma situação. Então, o que Deus quer é o quê? Que a gente aprenda a lidar com as situações. Que a gente aprenda a agir de forma racional. A traição é um bom exemplo. Estou cansada de ser traída. Não, mas quem traiu na falta de alguma coisa. E quem traiu, trai em alguma falha emocional. Então, a gente precisa ver que tem a parcela de responsabilidade do outro, tem a minha parcela de responsabilidade. O que eu vou conseguir fazer, o que eu posso mudar diante dessa situação. Este é o ponto que a gente precisa estar atento. Aprender a descansar e não a desistir. O sétimo erro. Tentar controlar o que o seu cônjuge está fazendo, o que ele está decidindo. Aqui entra naquela questão de dar ouvidos, né, ao que o seu cônjuge está fazendo. Por quê? Porque se você olhar para o seu cônjuge, você vai desistir, você não vai conseguir, você vai perecer no caminho, porque a sua fé vai ser abalada. O que você precisa é olhar para Deus, é olhar para o transcendente. Ninguém consegue restaurar um casamento olhando para o cônjuge. Ninguém consegue restaurar um casamento olhando para uma pessoa que está agindo no egoísmo extremo do lado. Todas as pessoas que já conseguiram restaurar os seus casamentos é porque elas conseguiram o quê? Olhando para o transcendente.
A gente precisa ter esta certeza. Um casamento restaurado de verdade é um olhar direcionado para Deus. Este é o movimento. Por quê? Porque se eu estou olhando para Deus e o meu cônjuge está agindo de forma errada, quem que vai mostrar para o meu cônjuge que ele estava errado? É a Deus, é a providência divina. Deus vai mexer os pauzinhos lá, vai pegar a linha e o bordado e vai mostrar que esse desenho não é a minha vontade para a sua vida. Não adianta a gente querer controlar as coisas. Quando a gente olha para o que o cônjuge está fazendo, e a gente começa a ficar emocionalmente abalado, o que acontece? Nosso córtex pré-frontal, ele fica hiperestimulado, a gente não consegue pensar, entra aí no modo de luta ou de fuga, e somos dois egoístas tentando restaurar um casamento da forma errada, do jeito errado. O que vai te dar essa certeza de que eu vou olhar para Deus e as coisas vão caminhar? O conhecimento do processo. Quando a gente conhece o processo, quando a gente sabe o que precisa ser feito, a gente sai do inconsciente e a gente começa a agir pela razão. O que a gente faz? Outro erro, quer dizer, seguir no automático, sem racionalizar, que tem a ver com o que eu estava falando em cima. Porque a gente traz verdades para a gente, que são verdades que antes a gente achava que eram irrefutáveis. Só que, na verdade, não são verdades irrefutáveis. É só as experiências de vida que nós tivemos, que nossos pais tiveram, e que se tornaram verdades aí. Então, a gente precisa sempre questionar essas frases que a gente vem escutando. Homem não chora, a mulher nasceu para sofrer, eu nunca vou perdoar uma traição. Tudo isso são verdades que a gente precisa questionar e precisa ver essas verdades diante da luz de Deus. Porque o perdão da traição, quantas vezes o Senhor nos mandou que perdoássemos? 70 vezes 7. Quem somos nós, então, né? Agora, se você já chegou no seu limite, aí a gente está falando de uma outra questão. A gente está falando do lugar que Deus quer que muitas vezes nós estejamos. Exatamente o que Deus fez comigo. Eu cheguei no meu limite. As crises de ansiedade estavam horríveis, eu não conseguia sustentar um diálogo à mesa com a minha família. A minha cabeça estava a mil. E foi aí que Deus agiu. Quando eu não tinha mais forças, quando eu não sabia o que fazer, quando eu estava perdida. Por quê? Porque Deus sabe o quanto que eu sou cabeça dura, muitas vezes, o quanto que eu estava agindo movida pelas emoções, e que daquele jeito ele não iria conseguir intervir. Então, assim, se hoje você consegue olhar e ver que o seu casamento chegou no limite, que bom. Agora é hora que Deus vai agir. É hora de você orar a Deus e pedir a Deus ajuda e deixar ele agir. Não são as suas atitudes que, no limite do limite, aí, no limiar das coisas, não serão as suas atitudes que vão restaurar o seu casamento. Será a boa vontade de Deus, será a graça de Deus, a providência de Deus. Deus, ele não vai te dar uma vida nova, um casamento novo, melhor do que o que você tinha antes, se você não está pronto para receber. É por isso que ele tem permitido que as situações aconteçam. Por quê? Para te preparar para o que está por vir. Algo muito bom vai acontecer e você precisa estar preparado, e você precisa estar preparada para isso. Nono erro, o uso das redes sociais. O uso errado das redes sociais. Por quê? Porque a gente acha que rede social é diário, a gente acha que rede social a gente pode usar para ficar jogando indireta, para a gente poder conseguir convencer o outro através de ciúmes, de que volte para nós. Só que, na verdade, quando a gente usa a rede social de forma a provocar o outro, a gente está fazendo o quê? Trazendo segurança ou insegurança? Se a gente está deixando o outro em uma atitude de insegurança, significa que ele está só agindo movido pelo inconsciente.
Então, ele vai continuar fazendo o que ele estava fazendo. Eu preciso conseguir passar segurança para o outro, inclusive no uso do Instagram, por exemplo. Ah, Patrícia, eu estou bloqueada no Instagram, meu esposo, minha esposa nem me vê minhas postagens. Vê sim. Vê sim. Dá um jeito, amiga, vê, entra pelo perfil da amiga, vê sim. Rede social, ela é terra de todo mundo. Então, dá um jeito e vê sim. O que a gente precisa fazer? Usá-la da forma correta. Se o seu perfil é fechado e você está no processo de restauração, abre o perfil para o seu marido, para sua esposa sentir segurança nas coisas que você está fazendo. Então, o que eu não vou postar? Que vai causar insegurança no outro e vai provocá-lo ainda mais. Essas músicas até música de igreja. Vídeo com músicas que possam gerar qualquer tipo de provocação. Até música religiosa. Porque quando a gente está no modo de luta ou de fuga, quando a gente está afetado, tudo que encosta dói. Ah, ele está jogando indireta para mim. Ah, ele está fazendo... Não. Então é melhor evitar. Essas frases motivacionais que para você faz todo sentido, só que para o outro é como se fosse uma bomba. Então, assim, elas não fazem o efeito na vida do outro do que faz na sua vida. E aí eu posso evitar? Posso, então eu vou evitar. Eu posso evitar? Eu vou evitar. Outra coisa, posts falando que você está sofrendo. Como eu já disse, ninguém se sente atraído pelo sofrimento do outro. A gente sente dó de quem está sofrendo, a gente não sente atração. Foto de biquíni, foto de óculos escuros, todo sexy, sem camisa, porque isso não gera segurança, muito pelo contrário, gera insegurança. Aí, Patrícia, então o que eu vou postar? Você vai postar a sua rotina, o seu dia a dia, que você vai para academia, que você está mudando, que você está lendo um livro, que você está fazendo um curso, que você está fazendo uma mentoria. Então, você vai postar a sua mudança para melhor. Agora, você não vai postar nada que vai causar insegurança aí. Ah, eu vou no barzinho com os amigos. Não, precisa postar, porque isso vai trazer insegurança. Ele vai ficar pensando mil e uma coisas, ela vai ficar pensando mil e uma coisas. Tá, eu já falei o que vocês não devem fazer, que foi o que eu me comprometi na aula. Mas e agora? Você já sabe o que não fazer. Como voltar ao diálogo? Como iniciar a conversa no processo de reconciliação? Esta parte, apesar de eu não ter prometido que não era o tema da aula, eu vou entregar lá no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar para vocês, para quem está lá no grupo, narrativas que vão te ajudar a iniciar um processo de reaproximação. São narrativas que vão quebrar essa geleira com assuntos que não vão fazer com que seu cônjuge entre nesse modo de luta ou de fuga. E que vai ajudar vocês muito a iniciar este processo de restauração. Então, vocês vão pegar e vão ler sozinhos. Na mentoria que eu tenho, eu explico cada uma delas. Eu trabalho de forma mais aprofundada, mas vocês vão receber o PDF e vão colocar em prática aí. Certo, Patrícia? Então, já entendi o que eu não devo fazer, já entendi como eu devo iniciar um processo de reaproximação do meu cônjuge, que lá você deixou para mim um script, né? Uma relação de 20 narrativas de como vou conversar com ele. E agora? Isso vai ajudar meu... uma aula de 1h30. A primeira fase do meu método de restauração... Ah, tá, travou? Voltou para vocês? Para a Lucilene falou que travou. Travou para mais alguém? Voltou. Ah, então tá bom. A primeira
Aí, a primeira fase do processo de restauração matrimonial é a fase da reconstrução do eu. É quando eu vou olhar para mim, vou acessar o meu inconsciente, vou ter um olhar aí para o que me levou a entrar nesse modo de luta, de fuga também, a agir de forma inconsciente. E vou conseguir, então, trazer esse inconsciente para a consciência. Eu vou buscar um amadurecimento, aí quem entende das camadas da personalidade, eu aplico técnicas das camadas de personalidade, utilizo a questão da jornada do herói, tudo isso para poder trabalhar a restauração do eu. O segundo passo é a questão do orar e do servir, é a reconciliação. Só que além de quebrar a geleira, como a gente disse, né, não fazendo algumas coisas, a gente precisa fazer algumas coisas para poder a geleira continuar sendo diminuída, continuar sendo derretida. Então, é quando aí somente um dos dois está lutando sozinha. E o objetivo é sair desse modo de sobrevivência, esse modo reativo. Nesta fase, eu sempre falo que é a fase que a gente vai ter um olhar específico, um olhar mais voltado para o amor eros. Eu vou incentivar o amor eros, aquele amor, mas atração física mesmo, até eu conseguir iniciar um processo de reviver a admiração pelo outro. E eu vou reacender aí esse desejo, essa atração física. Na terceira fase do método de restauração que eu utilizo, é a fase da contemplação, é a fase que a admiração está ainda maior, eu já consegui aumentar a admiração, os dois estão dispostos a um diálogo, pelo menos, ainda que um esteja se esforçando bem mais do que o outro. Essa fase, a gente trabalha o amor eros e trabalha também o amor filia. Trabalhar a admiração e o respeito, eles começam a surgir aí. Então, até a terceira fase, essa admiração ela estava bem adormecida. E essa fase vai acabar quando o quê? Quando está acontecendo o diálogo e os dois estão dispostos a restaurar. A quarta fase do processo de restauração, né, do método que eu trabalho, é a reconstrução do nós. Então, é quando os dois, um já se consegue se olhar e se sentir parte desse casamento, dessa família. E a gente vai incentivar aí, trabalhar esse amor ágape, que é o amor que é, eu te amo independente do que você é, independente do que você fez, é um amor sacrificial. A gente para e faz uma análise, o que a gente fez de errado, de certo, e vai traçar um plano de ação. A quinta e última fase do meu processo de reparação, de restauração matrimonial, é a reparação, que é a fase que vai blindar o casamento. É a fase que vai fazer do meu casamento, de verdade, um casamento extraordinário. Eu vou garantir que todo aquele aprendizado, ele não será esquecido. Porque o que acontece? O pecado está em nós. E um pouquinho que a gente baixa a guarda, Satanás logo usa da nossa memória. Então, a gente se esquece do que aconteceu e aquela situação volta a acontecer. Então, eu digo que essa fase da reparação, que é a última fase, ela é muito importante, principalmente em casamentos que passam por algum transtorno mental. Porque esses casamentos, eles precisam de estratégias muito bem alinhadas para poder darem certo. Casamentos com transtorno são casamentos que a gente precisa dar um olhar diferenciado para eles. Não porque o processo seja diferente, mas que o tempo dele é diferente. E o último ponto dessa fase de restauração, de reparação, é a ressignificação da dor. Então, a gente pode perceber que no método que eu utilizo, a gente vai ter ali todo um caminho a percorrer, que não é somente essa reaproximação, a gente precisa passar por várias etapas. Então, esse tipo de conteúdo é que eu trabalho ou na mentoria ou na sessão individual. Este tipo de conteúdo, né, este passo a passo, eu vou trazer para vocês
em uma mentoria. Como eu disse lá no início, eu me sentia o quê? Eu me sentia que estava falhando. E eu vivia, assim, em constante estado de alerta. E em constante estado de alerta, queria sempre ter razão, eu queria controlar tudo, fui ficando rígida, autoritária. Aconteceu, então, a inversão de símbolos dentro do meu casamento. Meu marido já não servia, não tinha lugar dentro do nosso casamento. E eu estava sobrecarregada, profundamente sobrecarregada, querendo ser o homem e a mulher do casal. Vieram, então, as crises. Aí foi, então, que Deus fez o que comigo? Pá, e parou. Um cuidado firme que Deus teve comigo. Ele foi muito generoso. Por quê? Porque se ele sabia que se ele não me parasse, eu iria continuar seguindo errado, apesar de eu querer, só que às vezes sempre a minha vontade era puxada meus afetos. E aí, hoje, o que eu posso dizer? Que esse processo de restauração, esse processo de volta, de se encontrar dentro do meu casamento, de olhar para o meu casamento e ver no meu casamento o quanto que Deus foi generoso, o quanto que Deus caprichou, o quanto que hoje eu olho e falo assim, eu nunca imaginei viver o que eu tinha. Ele foi um processo que eu precisei caminhar, eu precisei dar cada passo aí, olhando para Deus. Ainda que, e aí assim, algo que eu nem falo, né, lá nos stories, é que nós somos uma família atípica. Então, nós temos não somente uma pessoa, mas mais de uma pessoa que tem transtorno mental. Ainda assim, isso não é capaz de tirar a paz do nosso relacionamento conjugal. Isso não tira de nós esse gostinho de céu que muitas vezes nós vivemos aqui no ordinário do nosso dia a dia, no ordinário de uma casa com 4 crianças que precisam de carinho ainda, de muita atenção, porque são crianças pequenas. Então, Deus foi me conduzindo e hoje Ele me chama a conduzir outras famílias, a conduzir você. Foi aí que nasceu a mentoria Aurora. A mentoria Aurora, ela nasceu de todo esse caminho que eu consegui trilhar e que eu quero te ajudar a trilhar. Eu sei o que é se sentir sozinha, eu sei o que é se sentir cansada, sem direção. Mas eu também sei o que é ser restaurada. Eu sei o que é um casamento que foi restaurado, que foi blindado. Então, essa mentoria que eu quero passar para vocês, ela é o quê? Ela é uma resposta de Deus, é uma resposta ao chamado que Deus me faz para transformar a minha dor em esperança. Muitas vezes a gente vê o quê? Essa geleira dos casamentos, e o que Deus me chama é que a luz da aurora, a luz desta mentoria, possa vir o quê? E derretendo todo esse frio destes casamentos. De forma suave, com beleza, com sabedoria, como o sol que desponta na aurora, depois de uma noite escura. Então, para mim, eu passei por essa noite escura. Eu sei o que é passar por essa noite escura, mas eu vi a aurora. E quando eu parei de tentar controlar tudo, quando as minhas forças já se esgotaram, algo lindo começou a acontecer. Meu marido, ele foi ocupando o espaço que eu havia deixado vago e ele se tornou um grande homem. Ele se levantou, ele foi para o lugar que ele sempre foi dele. E se tornou o quê? Um marido moldado pelo próprio Deus. Um homem forte, um homem terno, um homem bom. Um homem que é o meu refúgio. Um homem nos braços do qual eu todas as noites eu quero deitar e me aconchegar. É por isso que eu acredito nessa jornada, porque eu passei por ela. E há esperanças, há um caminho. E esse caminho se chama Aurora. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora, e aí depois que eu
finalizar as apresentações, aí eu vou responder as perguntas. Eu vou mostrar para vocês agora o que é a mentoria Aurora, para que vocês possam conhecê-la. Vamos lá. Como que eu faço a apresentação aqui? Vamos lá. Ah, meu marido chegou para me ajudar. Aqui, achei. Aqui. Aí, compartilhando com vocês. Esta é a página, né, o site da Mentoria Aurora. Então, o que que é? Por que Aurora? Aurora é a hora encantadora, é a hora entre a escuridão e a luz, é o renascer. Esta mentoria vem trazer um novo começo para os casamentos. Clareza, direção e esperança para restaurar o seu casamento. Com fé, consciência e transformação. Baseada com princípios cristãos, para quem está sentindo que está lutando sozinho, vai ter aulas ao vivo, vai ter uma comunidade de apoio e materiais exclusivos e, acima de tudo, sem julgamentos, com muito amor e com muita verdade. Serão 8 encontros ao vivo comigo, serei então sua mentora Aurora, sessões semanais de 1h30, com direcionamento emocional, espiritual e prático. Materiais complementares, que seriam os PDFs, exercícios e reflexões guiadas. Grupo exclusivo no WhatsApp, recalibragem contínua da rota, como se fosse um GPS aí, uma vez que a gente está falando, né, num caminho a ser trilhado. Uma plataforma com acesso às gravações e bônus exclusivos. Quais são os bônus exclusivos aí? Primeiro bônus é esse super bônus, que é o meu curso Caminho. Só esse curso hoje, quem quer comprá-lo paga R$240. O mini curso dos temperamentos, o mini curso de fazer pão e as aulas extras mensais. Além de e-books que são de autoria minha, como o e-book de exame de consciência das virtudes, o diário matrimonial, as 20 narrativas que vocês já vão ganhar, 40 dias do desafio do amor, são 12, mas é claro que eu vou produzir mais material e vou entregar para vocês. Essa será a sua mentora, né? Serei eu. Aqui estão alguns depoimentos. O valor de lançamento, com 50% de desconto, será de R$ 707 ou de 12 parcelas de R$ 72,11. Eu chamo a atenção que esse valor é o valor de lançamento. Como a mentoria ela vai começar, eu acho que eu não colocou aqui, ela vai começar somente daqui a, deixa eu ver o dia, somente daqui a 2 meses, vocês vão ter o quê? Este tempo para estudar estudar o curso, que tem, só no curso tem 12 aulas, além dos materiais bônus, e também vocês vão ter uma aula ao vivo comigo por mês. Então, esta é a mentoria Aurora, que eu apresento para vocês e na qual eu vou conseguir ajudar cada um mais de perto. Como inscrever? Quando vocês clicarem ali no Quero Me Inscrever, vocês vão cair numa tela e serão selecionados. Então, vai ser por seleção. Como vai ser por seleção, vocês preencham e a gente vai receber os formulários e fazer o processo seletivo. Eu vou deixar o link aqui no bate-papo e vou parar a gravação, que aí vocês podem fazer as perguntas, tanto do conteúdo, quanto sobre a mentoria Aurora. Não percam, porque, como eu disse, esse valor está com 50% de desconto. À medida que vai se aproximando a data,
que as vagas desse lote, que é o lote 0, forem acabando, o valor vai mudar. Vou parar a gravação aqui.